Está no ar mais um Tema Livre. No programa de hoje vamos falar sobre justiça. O nosso convidado é o magistrado Emerson Sumariva Júnior, formado em Direito em 1989 pelas Faculdades Integradas Rio Pretense e com especialização em Direito Processual pelo Centro Universitário Toledo. Emerson Sumariva Júnior atua há mais de 3 décadas na magistratura. Chegou aqui em Araçatuba como juiz substituto em 1991. Atuou aqui e em comarcas da região. Foi diretor do Fórum por muitos anos, é professor universitário e desde 2022 é desembargador substituto na 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. Seja bem-vindo, doutor Emerson, é um prazer recebê-lo em nosso estúdio. O prazer, a alegria é toda minha. Muito feliz em poder participar do programa. Antes de ingressarmos e nos aprofundarmos no tema dessa entrevista, conte-nos onde o senhor nasceu e como foi a sua vida, sua infância, adolescência, eventuais profissões, até se decidir pelo direito. Bom, eu nasci em São José do Rio Preto, né? Sou rio-pretense, sou natural de São José do Rio Preto e ali cresci, estudei. Antes de fazer a faculdade de Direito, cheguei a frequentar o seminário católico, né? Na época, aí foi onde eu realmente descobri que eu gostava mesmo da área jurídica, da área do direito. Fiz faculdade em Rio Preto. Durante o dia eu trabalhava, comecei a trabalhar como bancário no extinto Unibanco, né? Na época era Unibanco. Mas logo eu já fui para a Prefeitura Municipal de Rio Preto, para a Secretaria dos Negócios Jurídicos, onde ali eu era estagiário da Secretaria dos Negócios Jurídicos, e ali eu fiquei. Depois fui estagiário do Ministério Público, né? Me formei, já comecei a advogar, logo na sequência eu já comecei a advoguei aí, não completou 2 anos, mas eu cheguei a advogar por esse período, foi um período muito bom na minha vida, eu gostava muito da advocacia, mas já desde os bancos escolares, quando eu fazia faculdade, eu já me interessei pela magistratura. Eu passei, que eu falo, né, quando adolescente, padre. Depois, na faculdade, pela magistratura, como juiz. Sempre gostei, inclusive na faculdade, no júri simulado, eu fui o juiz do júri simulado, né? E aí eu já passei a me preparar e comecei a advogar, mas já me preparando para o concurso. Foi uma meta que começou a ser traçada durante o curso de Direito. Exatamente. E aí, quando eu fiz o concurso e passei, né? Foi o primeiro e único concurso da magistratura que eu fiz e já passei. E a sua trajetória como juiz de Direito, qual foi? Bom, aí em São Paulo, no final de 91, nós fomos lá escolher a comarca, né? E o senhor escolheu Araçatuba. Escolhi Araçatuba. Então, eu devo muito isso ao doutor José Wilson Gonçalves, que hoje também está no tribunal, né, que é de Penápolis. Ele era advogado, chegou a ser presidente da OAB de Penápolis, e nós somos do mesmo concurso. E na hora ali de conversar, ele escolheu, ele falou assim, escolhe Araçatuba, a região é boa e tal. E eu de Rio Preto, eu já tinha vindo em Araçatuba 1 ou 2 vezes em uma ação que eu tinha aqui, mas eu conhecia, aí eu falei, poxa, então vou para Araçatuba. Então, na hora de escolher lá, eu escolhi Araçatuba e vim para cá. E foi a escolha da minha vida, né? Deu certo. Aqui é uma cidade, uma região que eu acolhi, abracei. E mesmo agora no tribunal, continuo morando em Araçatuba, fico aqui, tenho que ir para São Paulo, veio para lá, tudo, mas continuo morando aqui e aqui pretendo ficar até o desencarne, vamos dizer assim, né? Por isso que foi quando eu fiz essa escolha para a nossa região. Falando um pouquinho sobre a atuação do juiz de direito, né? Há quem afirme que a maioria dos juízes de direito não tem conhecimento da realidade por falta de vivência, experiência de vida e por isso muitas decisões são baseadas em estereótipos descontextualizadas. O que o senhor tem a dizer sobre essa afirmação? Essa é uma afirmação que não pode ser generalizada, porque a magistratura ela é composta por magistrados, por juízes. E juízes são pessoas. E cada pessoa tem um tipo de criação, uma personalidade, uma característica. Então, tem juízes que têm uma vivência grande, que passaram por outras carreiras, por outras profissões, têm uma vivência grande, e tem juízes que realmente têm pouca vivência, mas é muito de cada um.
Tem aqueles que são mais abertos, mais expansivos, tem mais empatia, e tem aqueles que são mais fechados, mais retraídos, mais tímidos. E são, como eu falo, são seres humanos, como qualquer profissão tem. É óbvio que na magistratura, como nós trabalhamos para a sociedade, em prol da sociedade, as nossas decisões atingem a sociedade, você passa a ter uma visibilidade um pouco maior. E aí há uma mistura da pessoa com o magistrado. Quando a decisão é desfavorável, ele vem, mas é porque esse juiz é... Não, ele é um ser humano, ele tem a característica dele. Agora, no geral, todos têm preparo. Todos são preparados, porque realizam um concurso público muito difícil, vocês sabem disso, muito concorrido e muito difícil. Aliás, não tão concorrido, porque a gente observa já que, geralmente, a pessoa, quando faz concurso para a magistratura, ela tem um objetivo de ser juiz, que muitos não fazem. A gente observa, eu não faço concurso, eu não me acho preparado para julgar, é uma responsabilidade muito grande, e vão para outras carreiras jurídicas. Então, quem vai para a magistratura tem esse objetivo. Agora, ali, se preparam para isso e começam a sua carreira, começam a aplicar as decisões, o que aprenderam. Aí é o que aprenderam nos bancos escolares, nos livros, na jurisprudência, nos julgados e na vida. Agora, cada um tem uma vivência, né? Você pega uma pessoa que teve uma vida mais difícil, ele tem uma maturidade maior. Você pega um que já foi criado, né, no Danoninho, ele tem uma vivência pequenininha. E isso não é só na magistratura, isso, né? Em todas as profissões, Exatamente. Né? Em todas essas profissões, elas ocorrem. Então, não dá para generalizar, né? Doutor Emerson, como deve ser a atuação do juiz de direito? Os princípios que devem embasar essa atuação? O juiz, ele tem que, primeira coisa, ter a noção de que ele é um servidor público. Ele trabalha em prol, em benefício da sociedade. Não existe paz social se você não tiver uma justiça ativa, que trabalhe, certo? Uma justiça que possa distribuir, equilibrar a sociedade. O que equilibra a sociedade são as decisões judiciais, ela que mantém a sociedade equilibrada. Então o juiz tem que ter essa meta, tem que entender essa posição. E como o comportamento, ele tem que ter um comportamento educado, gentil, como todos devem ter. O comportamento do juiz deve ser de todos, quer dizer, gentileza, respeito, empatia com as pessoas, porque todos merecem esse tratamento. Certo? E no aspecto mais profissional, é ficar atento no que a lei pode fazer, naquele caso, uma decisão que ele possa distribuir justiça para manter a sociedade sempre nesse equilíbrio. Porque, eu repito, é a justiça que equilibra uma sociedade. A paz social só existe onde você tem um poder judiciário atuante. E nesse meio, a parcialidade é dispensável, né? Sim, o juiz tem que trabalhar essa imparcialidade que fala do juiz é o seguinte, cada um tem a sua verdade. Então tem a verdade do autor e a verdade do réu. O juiz tem que pegar essas verdades, vamos dizer assim, e achar um meio termo dentro do que vem estabelecido nas leis, que são elaboradas pelo legislador, não pelos juízes, certo? Então há um sistema de equilíbrio. Os legisladores, que representam o povo, elaboram as leis e o juiz vai aplicá-las ao caso concreto e fazendo isso, tendo esse equilíbrio. Agora, é óbvio que dentro da imparcialidade do juiz, é óbvio que o sistema de criação que o juiz teve, a formação cultural do juiz, a formação ética do juiz, é óbvio que no livre convencimento dele... Não tem como se despir disso. Não tem como se despir. Se torna algo até utópico. Isso aí não existe. Nem a máquina é assim, né? Qual é a avaliação que o senhor faz hoje do Poder Judiciário brasileiro? Nessa esfera, ainda impera o conservadorismo? O Judiciário, como toda a sociedade brasileira, passa por transformações. Porque os homens que ocupam os postos no Judiciário passam por transformações. Então, você tem um pessoal mais conservador, um pessoal mais liberal, e a gente vai encontrando, é que eu falo, o equilíbrio, o meio termo dessa situação. Então, o Judiciário, como todo o país, ou todo o planeta, vamos dizer assim, o judiciário brasileiro passa por transformações que nós estamos verificando aí. A sociedade em geral e o mundo jurídico em particular estão satisfeitos com o trabalho
que vem sendo realizado hoje pelo Judiciário brasileiro? O que o senhor sente, Eu percebe? acho que nem nós, juízes, estamos satisfeitos. A gente quer mais, né? A gente busca mais. Eu acho que a satisfação acaba gerando um comodismo. E a gente tem que ficar assim. Eu penso assim, satisfeito, saber que você está fazendo o seu melhor, mas sempre buscando mais, né? Eu falo, você não pode se colocar num ponto que a satisfação te gere um comodismo. Nós temos que buscar sempre estar melhorando, sempre evoluindo, buscando melhores situações para atender a sociedade. Então eu vejo, de uma maneira geral, o judiciário no Brasil, de 88 para cá, com a Constituição, ele passou a ser descoberto, ele foi descoberto pela população. Então eu acho interessante as pessoas debaterem o poder judiciário, porque antes era um poder que tinha pouca visibilidade. Parecia inatingível também, né? Hoje o judiciário ele é discutível, como a gente fala. Hoje se você perguntar na rua e perguntar a escalação da seleção brasileira, poucas pessoas vão saber te responder. Mas se você perguntar quais são os 11 ministros do Supremo, a grande maioria vai saber falar, certo? Então é um avanço. Agora, as decisões judiciais, elas vão enfrentando também as suas transformações, como o país está mudando. Então, tudo vai passando por transformações. E as decisões judiciais vão ficar atrás também. Elas vão sendo adequadas para aquele momento. O senhor falou em transformações e falou em evolução. Com certeza, nessas mais de 3 décadas de atuação na magistratura, o senhor acompanhou muitas transformações na justiça brasileira. Quais as mais significativas? A pandemia, por exemplo, foi um marco? Então vamos lá, eu vou tentar dividir essas transformações. Quando eu comecei a trabalhar no judiciário, eu fazia as decisões à mão ou na máquina de escrever. Algumas eu fazia à mão, passava para o escrevente, enquanto ele datilografava, em razão do volume, outras eu já fazia à mão. A minha letra, segundo a minha mãe, é muito bonita, mas mãe é mãe, então a gente tem que ter uma certa reserva. Desconfia. Mas a minha lei é razoável, os advogados entendiam. Né, e sempre... Não era letra de médico. Muitos foram alunos da faculdade, já vinham escrever na lousa, então não havia esse tipo de problema. Mas, então, na máquina de escrever e a mão. Aí surge o computador, vem a informática, entra a informática. Foi uma transformação. Informatização do processo. Houve uma resistência enorme na área jurídica. Os advogados antigos, né, eu não vou dizer nome, porque não é que eles saíram do trabalho, mas não aceitavam, muitos pararam de advogar. Mas toda mudança causa resistência, é assim muitos mesmo. Muitos pararam de advogar porque acabou a máquina de escrever, não iam se adaptar, pararam de advogar. Muitos juízes aposentaram porque falaram, não vamos conseguir esse negócio de computador. Muitos aposentaram. Então, porque a área do direito, isso é mundial, a gente observa, ela se acomoda. E o mundo é dinâmico, então o direito também tem que ser dinâmico. Mas acaba ocorrendo um comodismo. Então eu peguei essas transformações até chegar agora, aí depois o processo eletrônico. Isso também foi, isso não vai dar certo. Mas não tem o papel, como não tem aí a digitalização. A digitalização. Hoje você trabalha com 2 telas, uma tela, né? Quem ganhou muito com isso foram os oftalmologistas, né? Eles... a demanda aumentou muito, mas nós fomos adequando a forma de trabalhar. Então, essa é uma parte que o judiciário enfrentou e ainda enfrenta com essas modificações. O outro lado, os juízes, que a gente tinha assim, magistrados, anos 88, quem entrava mais na magistratura era mais da área jurídica mesmo. Então eram os filhos de desembargadores, filhos de juízes, filhos de delegados, de promotores, de advogados, ficava restrito. De 90 para cá, uma modificação, as faculdades permitindo uma maior possibilidade de estudo, isso abriu. Então a magistratura passou a ganhar magistrado, pessoas de fora da área jurídica. Filhos de médicos, dentistas, engenheiros, de trabalhadores comuns, de operários, pessoas culturalmente que não são classificadas como melhores, vamos dizer assim, que isso aí não tem melhor ou pior, vai de cada um, mas é uma classificação que a sociedade fazia e hoje está deixando de fazer, graças a Deus, isso está deixando de ser feito.
Então houve uma mudança também da forma de pensar, de agir. Visão de mundo, exatamente. Exatamente. Então o judiciário passou por essa transformação tecnológica, vamos dizer assim, mas também pessoal, e ainda está passando por essas mudanças pessoais que nós estamos modificando. Eu acho tudo isso muito positivo. E com a pandemia, a adoção do trabalho remoto que permanece, sim, né? Eu mesmo. As audiências online. Eu mesmo me encorajei a ir para o tribunal por causa da possibilidade do trabalho remoto. Então eu não preciso, eu estou no tribunal, não precisei sair de Araçatuba, mudar para São Paulo, que é uma capital terrível, né? Pra gente e isso não desqualifica o trabalho, ele continua sendo prestado com excelência. Pelo contrário, eu brinco, quando eu estou, as semanas que eu fico em casa trabalhando, são demais. Muito mais. Então eu costumo fazer o seguinte, que eu trabalho em casa. Trabalho uma semana, duas, você trabalha. Quando eu estou cansado de trabalhar, eu vou para São Paulo, aí eu vou para o tribunal. Porque aí você vai para o prédio do tribunal, primeiro que o trânsito lá é terrível, você demora 1 hora para chegar. Você já chega cansado. Chega cansado. Aí você trabalha, telefona um, chega o outro, pede o público, tem que atender. Você não concentra tanto, você trabalha. Tá? Então é diferente a forma de trabalho. Quando você trabalha em casa, você concentra, ainda mais o nosso trabalho, que é intelectualizado, né? Você tem que decidir, né? Os assuntos. Então você se fecha, eu em casa me fecho no escritório ali e você não vê a hora passar. Concentração total. Ali, vão saindo as decisões, ali eu vou montando meu trabalho, desenvolve, certo? Então o trabalho remoto permitiu isso aí. Isso aí foi um avanço muito grande, né? E que nós estamos ainda passando, né? Como o senhor disse, é dinâmico, a evolução não pode parar. Quais as mudanças, então, que hoje o senhor considera necessárias e até urgentes? Vamos dizer, o tempo vai mostrando. Esse do trabalho remoto, porque, infelizmente, nós enfrentamos resistência. Como o direito pessoal dos profissionais são muito conservadores. Então, tem a turma que é contra, que quer que volte o trabalho presencial, todo aquele transtorno que era antes, porque era um transtorno. Né? Vamos pegar o fórum aqui de Araçatuba. Poxa, eu não vou falar pelo juiz, vou falar pelos advogados. O advogado tinha uma audiência lá, 1h30 da tarde. Ele tinha que chegar no fórum 1 hora e ficar rodando com o carro, né? Até conseguir uma vaga de estacionamento. Aí era uma briga com o mercado que tem ali, com o Pão de Açúcar. Né? Com o Pão de Açúcar que é ali perto, o pessoal parava o carro lá para fazer audiência. Aí eu, consumidor, virava aquela confusão, parava em volta, o estacionamento da OAB é pequeno, para a quantidade de advogados atuantes que tem na comarca. Aí um calor de 40 graus que faz em Araçatuba, o advogado chegava lá, ele tinha que fechar o escritório dele, tinha que deixar de atender. Aí ele ia lá, às vezes, para audiência que durava 10 minutos, uma audiência de 10 minutos. Ou chegava lá, não tinha audiência. Porque a testemunha também não tinha que ir ao fórum, e a testemunha mora de bairro longe, que não passa ônibus, ou ônibus passa de hora em hora, perdeu aquela hora. Ou seja, era um transtorno. Transtorno só. Bom, hoje não. Hoje a audiência é online. O advogado do seu escritório, a testemunha de onde ela estiver, ela é ouvida. O advogado está no seu escritório, ele faz a audiência, acabou a audiência, ele está no seu escritório, ele pode atender o seu cliente. Ficou muito mais fácil, muito mais dinâmico. Mas tem a turma que é contra, porque é aquela turma que eu falo, é a turma dos carentes, né? O pessoal carentão. Que é aquele que fala, tem que ter o contato pessoal, tem que ver o... Aí eu falo, vai procurar um psicólogo, um psiquiatra, isso aí é carência. Isso aí não é, né? Porque o trabalho tem que ser dinâmico, a gente está evoluindo, entendeu? Mas eu acho que o sistema híbrido, né? O híbrido, o meio termo, está válido também. Por exemplo, lá no tribunal, nós na Quinta Câmara, nós fazemos as sessões todas as quartas-feiras de manhã. Uma vez por mês nós fazemos presencial. Aí a gente vai, se encontra, né? Todo mundo mata a saudade, tá tudo certo. Aí os advogados mais da capital, eles se concentram para fazer as suas sustentações, e as outras quartas nós fazemos remoto, cada um da sua casa. O número de participação de advogados fazendo sustentação oral é maior, porque abre essa possibilidade. Então vamos pegar um advogado de Araçatuba para fazer uma sustentação oral, ele tem que se locomover a São Paulo antes. É um transtorno, ele tem que sair daqui, porque eu falo, nós estamos longe de São Paulo.
de avião, de carro, de moto, de bicicleta, de carroça, de ônibus. É longe, você tem que se organizar. Exatamente. Não é uma viagem que você vai daqui a Birigui, a Penápolis, a Bilac, a Guararapes. Não, você mexe na sua casa, você tem uma audiência em São Paulo. Se a audiência é 1h da tarde, não dá para você sair daqui das 5h da manhã, que você pode não chegar por causa do trânsito. Você tem que ficar uma noite lá. Toda uma logística que para o advogado é ruim. Agora online não, ele entra na hora, lá no link, faz audiência em qualquer lugar do Brasil. Pois são avanços e são avanços positivos, não podemos retroceder. Quando eu vejo pessoas contrárias a isso, eu falo assim, a gente brinca, essa pessoa deve ter alguma coisa aí que não é possível. Falando agora sobre ativismo judicial, um assunto que está na pauta do dia das críticas que o judiciário brasileiro tem recebido atualmente. O que o senhor acha do poder judiciário cada vez mais assumindo funções legislativas e executivas? Bom, então aí a gente tem que entrar num ponto mais delicado que eu vejo. O judiciário, ele tem entrado em questões legislativas por omissão do poder legislativo. Alguns assuntos que o judiciário se viu obrigado a julgar foi para não deixar a sociedade brasileira sem uma resposta. Eram assuntos da competência do Poder Legislativo que não foram enfrentadas pelo Poder Legislativo por questões políticas, mas que acabaram indo no Judiciário. Como o Judiciário tem a questão política, óbvio, mas não aquela questão política da eleição, partidária, de sair candidato, eleitoral, de ter que agradar eleitorado, não. Então o Judiciário ele se viu obrigado a dar uma resposta ao que foi, porque o Judiciário ele é provocado. Você sabe bem, você também é advogado, você sabe bem que o Judiciário tem que ser provocado. Não é que o Judiciário, por livre e espontânea vontade, sai aí se meter. Não age por si. O Judiciário Exatamente. não se mete em lugar nenhum, mas elas têm determinadas instituições, entidades que levam esse problema ao Judiciário, aí o Judiciário não pode também se omitir. Exatamente. Se o Legislativo se omitir, o Judiciário não pode. Ele tem que dar uma resposta. Então, vários assuntos que o Judiciário foi obrigado a se manifestar foram por omissão legislativa. Aí, quando ocorre isso aí, o pessoal chia. Mas então... Agora nós estamos frente à mesma situação. É o problema das drogas. Da discussão aí do Supremo, o Senado está lá com a... Bom, então aprova logo. Torna a lei, regulamenta isso aí. Cumpre a sua função. Cumpre a sua função. Faça o seu trabalho. A decisão judicial perde o objeto. Agora, não faz aqui. Aí o Judiciário foi provocado. Foi provocado, vai ter que se manifestar. Eu não estou dizendo se é a favor ou contra. Eu estou falando que o Judiciário, quando ele é provocado, ele não pode falar assim, esse assunto, não vou falar nada, que é da competência do Legislativo. Mas o Judiciário foi provocado, ele tem que dar uma resposta. Então o senhor acredita que diante do ativismo judicial, desse chamado ativismo judicial, o Judiciário não deixa de cumprir o seu papel e ofertar segurança jurídica aos cidadãos, às instituições? Exatamente. Mesmo que a decisão judicial possa contrariar uma boa parte da sociedade, é uma decisão judicial, certo? E pode ser discutida, pode ser debatida. E eu acho interessante o brasileiro começar, como estava, discutir as decisões judiciais, debater, para entender. Eu sou a favor, eu sou contra, legal. Eu acho Isso que traz maior consciência também, uma conscientização. Cidadã, política, tudo. Perfeito, exatamente. Código Penal Brasileiro está atualizado hoje? Não está, né? O Código de 1940, que já passou por algumas transformações, mas ainda tem muita coisa que o legislador tinha que fazer, né? Agora, o que eu vejo é o seguinte, fazer um comparativo. Fala assim, mas as penas não. Então, veja bem, hoje o que eu vejo, o problema não é só na aplicação da pena, é no cumprimento da pena. Então, o juiz condena um camarada a tantos anos de cadeia. Tá, o judiciário fez a função dele, condenou. Aí eu pergunto, como é que estão nossas cadeias? Seria a mesma coisa de você ir no médico e o médico receitar para você, você está com tal problema, você tem que tomar tal medicamento. Aí você vai na farmácia buscar esse medicamento, não tem um medicamento. Tem mais ou menos que pode fazer, mas não é... Chega próximo, é mais ou menos. Tá, similar. Mas não é aquele.
Ou você leva o medicamento para sua casa e você não toma o remédio. Você esquece, larga lá. Tá. Aí você vai reclamar do quem? Do médico. Não, mas então... Mas a culpa foi sua. Não, mas você... Então, veja, quando o judiciário aplica determinada pena no camarada de cadeia, o judiciário fez sua função. Aí o problema da cadeia é o problema do Poder Executivo. O Executivo tem que das cadeias. O sistema penitenciário brasileiro é gerido pelo Poder Executivo. É um barril de pólvora. Ele vive numa situação sempre complicada, delicada. Se o preso, ao cair na cadeia, ele não é ali dentro, ele não sofre um processo de ressocialização, de aplicar nele uma reforma pessoal para que ele possa mudar, ele vai voltar igual ou pior do que ele estava. Aí a culpa é do judiciário? Não, mas o papel do judiciário não é esse, o papel do judiciário é aplicar a pena foi aplicada. Então, é igual as medidas alternativas. Tem. Aí o juiz põe lá, medidas alternativas, vai prestar serviço à comunidade. Aonde? Não, empresa tal não tem vaga, não sei aonde não tem. Uma instituição. Uma instituição. Não tem. Ué, o regime aberto, como é que era para ser cumprido? O regime aberto, como é que era o sistema? O fechado, os penitenciários. Semiaberto, que seria os antigos IPAs. O semiaberto, o camarada, então, ele trabalharia durante o dia e à noite ele fica preso. É semiaberto, certo? Não tem semiaberto para todo mundo. Então, ele fica no fechado ou ele vai para o aberto direto. Então, quer dizer, não atende. E o aberto era o camarada ir à noite dormir nos albergues, teria que ser. Está na lei. Não tem. Então, ele fica na casa dele. Não tem, você não tem órgão público fiscalizador. Não, a polícia tem uma função. Tudo, pode reparar, tudo sobra para a polícia. A polícia não dá conta. Mas a polícia tem que fazer parte de segurança pública. No Brasil, a polícia faz segurança pública, faz saúde, faz educação, tudo. Ela faz tudo. Qualquer probleminha, chama-se a polícia. Certo? Então, a polícia atende problema social, atende problema de saúde, atende problema de engenharia, todos os problemas, chama a polícia. E aí ela tem que fiscalizar o preso que está lá no regime aberto. Mas ela não tem estrutura para isso, ela mal consegue dar conta dos seus afazeres. Então, o executivo tinha que criar, como são aqueles agentes penais, como tem nos países desenvolvidos, que são aqueles que fiscalizam, né? Os agentes de custódia que fiscalizam se o camarada está cumprindo. Então, tem muita coisa que tinha que ser feito pelo executivo e não é feito. Aí cai no judiciário. Aí o problema é a lei, o juiz não... Não, as leis estão sendo aplicadas. O problema é que não há uma fiscalização. Aí, como não fiscaliza, a pessoa sente a sensação de que... Impunidade. Não virou nada. E que não vai dar nada. Não surte o efeito desejado. Então, na verdade, para que as penas privativas de liberdade, restritivas de direito, previstas no Código Penal brasileiro, surtam o efeito desejado, cumpram a sua finalidade retributiva, educativa, preventiva, é necessário um trabalho integrado. Total. E é isso que falta hoje. Falta. É por isso que a gente sente insegurança. Então, começa dentro das penitenciárias. E isso aí não é falha dos funcionários, pelo contrário, porque os funcionários são dedicados. Eu fui corregedor dos presídios, do sistema prisional de Araçatuba por muitos anos. Posso falar pela nossa região. São profissionais, agora policiais penais, como são chamados, na época eram agentes penitenciários, muito dedicados. Eles eram, pelo menos na minha época, eles eram dedicados, trabalhavam com afinco, com amor, você via amor. Agora, eles tinham uma restrição de trabalho muito grande, poucas pessoas, eles não conseguiam desenvolver um trabalho. Penitenciária feita em cidades pequenas, que não tem como colocar os presos para fazer um trabalho de ressocialização, porque a cidade já é muito pequena, não comporta. Então, veja bem, é um estudo muito amador, mas é um assunto complexo que tem que ser enfrentado. Então, quando eu vejo as pessoas criticarem, eu falo, olha, não critica. Qual que é a sua sugestão? Porque isso é muito complexo, não é fácil. Onde você entra em trabalho de ressocializar ser humano, o assunto é bem complicado, é bem delicado. O ser humano é muito complexo.
certo? Então não é um problema que vai chegar... É simples. Não é simples e não tem solução rápida. Imediata. Tem que ser muito trabalhado. Só que se não é feito nada, isso vai desovando igual a Cracolândia em São Paulo. Quanto tempo tem essa Cracolândia em São Paulo? Quantos anos? Isso não é que isso não começou há 5 anos atrás. Você que há 30, 40 anos já tinha isso aí. Foi deixando, agora que chegou num campo que está assustando, o que tem que ser feito? Põe polícia. Então, aí é muito difícil, você cruza os braços, não vou fazer nada. Aí não adianta também. Também não adianta, entendeu? Tá certo. Antes de encerrarmos essa entrevista, quero a opinião do senhor sobre outro assunto recente, atual. O Congresso Nacional discute a mudança na lei de execução penal para acabar com o benefício da saída temporária de presos em feriado, popularmente conhecido como saidinha. O que o senhor pensa a respeito dessa mudança na legislação? Bom, essa mudança, atualmente, ela se torna necessária para a gente ter que enfrentar esse assunto. Porque, veja bem, a saidinha, ela é feita para que o preso, ele possa, aos poucos, porque nós no Brasil nós não temos pena de morte, a não ser em caso de guerra, e nós não temos prisão perpétua. Então, a gente sabe que o camarada entra no sistema prisional e um dia ele vai sair. Se ele não morrer lá dentro, ele vai sair. Então, já que ele vai sair, nada mais justo que ele aos poucos vá se ressocializando. Tem contato com a sociedade que ele vive. Muito bem. Lá atrás, isso funcionava bem. Mas eu lembro, o preso para sair antes tinha um exame, além do requisito objetivo, ele tinha que fazer um exame criminológico. Fazia-se o exame criminológico para analisar se aquele preso tinha o perfil para sair, ou se ainda não. Então era mais controlado. Aí, não tem médico para fazer o criminológico, é o Estado, não paga, então ninguém faz. Então não precisa mais o criminológico. Abrir a porteira. Você vai facilitando as coisas. Vai facilitando algo que deveria ser mais trabalhado. Aí você cruza os braços, então solta. Virou isso aí. Então, agora, nós temos um número de presos que saem, de cada 100 presos que saem, você tem 5 que aprontam. Mas você tem 95 que Mas são esses que dão visibilidade. Esses 5 têm essa visibilidade. Aí você, por causa desses 5, você vai punir esses 95. 95. Tá entendendo? Então, agora também não pode, do jeito que está, não pode continuar. Então reavalia tudo. Não sai ninguém, então quem que vai sair agora? Tem tais presos, então tem que voltar o exame criminológico. O exame criminológico é algo que jamais poderia ser retirado. Sabe? Porque no exame criminológico você tinha um profissional, um psiquiatra, necessário, médico, que fazia uma avaliação para ver. É óbvio que o médico poderia dar um parecer dizendo que aquela pessoa estava apta a sair e o cara saísse e cometesse um crime. Mas isso aí qualquer cidadão pode cometer eventualmente um crime, se vê numa situação dessa. Mas pelo menos muitos retardariam a sua saída para fazer uma melhora. Por que esse cara não é? Porque eventualmente ele não tem condições, então ele vai. Então, mas também ele ficar, joga. Bom, então vem cá, ele tem que ser trabalhado. Por que mentalmente, por que esse cara? Qual é o problema que ele tem? Tem que ver o medicamento que tem que tomar. Mas aí o Estado não tem como, já não dá conta de tomar, de cuidar de quem está fora, imagina de quem está dentro. Então vamos pôr o dedo na ferida para valer e vamos mudar todo o sistema prisional no Brasil. Então põe prisão perpétua em determinados crimes. Pena de morte eu acho que não, porque você jogar isso nas costas dos juízes aí não acho viável. Então, a saidinha temporária, hoje, do jeito que está, não tem, ela acabou de... Porque ela atualmente a saidinha, ela está falida. Mas não era assim, viu? Começou... Ninguém fala, é difícil você encontrar um programa que a pessoa fala, escuta, você reparou que a coisa começou a degringolar, ficar assim, depois que acabou o exame criminológico? Ninguém fala. Agora vamos acabar. Então também não sei se acabar de uma vez, poxa, mas e os que conseguem atender a esse requisito, consegue se recuperar, vai ser punido também? Então, só que eu acho que tem que ter dado um choque agora para
e vamos estudar. Reavalia. Vamos enfrentar esse assunto como ele deve ser enfrentado, realmente? Está certo, essa foi a participação do desembargador Emerson Sumariva Júnior no programa Tema Livre de hoje. Obrigada pela presença, doutor, foi um prazer. Eu que agradeço e estou sempre à disposição de vocês e da sociedade. Está certo. E obrigada a você, telespectador, pela audiência. Continue com a gente. O programa Tema Livre vai ao ar toda quinta-feira, a partir do meio-dia, pela TV Câmara, no canal 6 da NET. E permanece disponível em nossas redes sociais, nos nossos canais no YouTube e no Facebook. Acompanhe pelo site aracatuba.sp.leg.br ou, se preferir, aponte a câmera do seu celular no QR Code que aparece na tela. Até o próximo programa.